assim, depois dessa introdução, vamos dar um embasamento novamente na palavra de Deus para a palavra dessa noite. Vamos então abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Amém? Se seu irmão ao lado ou convidado não trouxe Bíblia nessa noite, divida a sua com ele, né? Tenha já esse momento de comunhão. Se ele não está conseguindo achar, ajude ele. Isso vai ajudar bastante o seu irmão a aprender a manusear a Bíblia, amém? Então vamos lá. Segundo livro de Reis, no capítulo 5. A partir do verso 1, vamos ler alguns capítulos. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, esta quem? Esta menina disse a sua senhora, a mulher de Naamã, a qual ela ficou presa. Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Amém? Até aqui por enquanto. Irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra nessa noite? Talvez você já conheça a história de Naamã, como nós vimos, né? Um homem muito respeitado, um homem de posses. Caso você não conheça essa história, é uma ótima oportunidade de você conhecer. E apesar de ser o dia do pastor, apesar de eu ter sido convidada para fazer uma homenagem ao pastor Paulo, eu já coloquei aqui minha homenagem, meu respeito, minha admiração, e quero estender essa responsabilidade de pastor, não só a ele, a um homem que foi chamado por Deus, que foi ungido para ser pastor, que foi nomeado pastor, mas a todos vocês que estão nessa noite ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, onde ela cai, ela cria vida. E você também tem um chamado de Deus. Pode não ser para pastor, mas você foi discipulado para ter uma responsabilidade. Uma responsabilidade onde você estiver.
Porque olha só, quero chamar a sua atenção para uma coisa. Nessa noite nós vamos tirar um pouquinho a atenção de grandes personagens, porque se eu fosse aqui mencionar a respeito de pastores, grandes homens de Deus, poderia citar vários aqui que você já conhece muito bem, que você já ouviu ministrações, várias ministrações a respeito deles. Até mesmo dentro dessa história que nós vemos Naamã, nós vemos Eliseu, vemos o rei de Israel, mas eu quero chamar a atenção hoje para uma outra pessoa, para um outro personagem. Vamos ler novamente o verso número 2, onde ele trata de uma menina. Vamos ler novamente. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ou seja, naquela ocasião, essa menina ela teve um papel fundamental na cura de Naamã, na cura de um homem poderoso, de um homem respeitado, de um homem cheio de posses. Para pensar nisso, irmãos. Você é importante para Deus. Você é importante aonde você está. Amanhã é segunda-feira e você pode pensar: poxa, mais uma segunda-feira, mais um dia de trabalho, aquele ambiente que eu não suporto, aquelas pessoas chatas. Ou amanhã é dia de faculdade, dia de ir para a escola. Nossa, não sei por que eu tô lá. Não consigo entender. Não vejo a hora de acabar esse curso. Não vejo a hora de sair dessa empresa. Mas pensa bem, essa menina que foi levada presa para ser escrava, vamos dizer assim, da mulher de Naamã, ela reclamou? Vamos ver aqui no verso 3. E disse essa menina disse à sua senhora, a qual ela foi presa para servi-la: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Olha que coisa, irmãos, por causa dessa menina, por causa da fé que ela tem em Deus, por causa do testemunho dela, ela falou para sua senhora, para a mulher de Naamã: oxalá que ele estivesse na frente do profeta. Pensem bem, ela não reclamou onde ela estava, ela não reclamou porque ela foi levada presa, ela não reclamou porque ela foi levada para servir uma pessoa. Agora reflitam comigo, por que será que você está na empresa? Naquela empresa que você tem que voltar amanhã? Por que será que você está naquela faculdade, naquela sala de aula, com aquelas pessoas, com aquele professor, com aquela professora? Já parou para pensar nisso? Talvez você se sinta como essa menina. Ah, eu não posso fazer nada. Ah, sou tão pequena, sou uma criança na fé. Talvez eu fale de Jesus e as pessoas nem me dêem valor, não me dão a maior consideração por conta disso. Por isso também que existem os pastores da igreja. Talvez ainda você não se sinta tão firmada na fé ou ainda não se sinta capaz de falar de Jesus. Apesar de que a palavra fala: abre a tua boca que eu encherei. Às vezes, irmãos, a gente tem que ter ousadia. Você, como homem, como mulher, como carne, talvez não tenha nada para falar. Mas se você tiver ousadia de ir em nome do Senhor, a palavra diz que se você abrir a sua boca, Ele vai enchê-la. Ele vai te dar palavras de sabedoria. Ele vai te dar palavras de fé, palavras de amor, palavras de consolo para aquela pessoa que está precisando de alguém ali para receber um abraço, uma palavra. Mas se mesmo assim
Você é como essa menina que não tem, talvez, possibilidade de estar na frente do seu patrão, do presidente da empresa, do reitor da faculdade, mas você sabe que ele está precisando de Jesus. Mande uma mensagem para ele. Olha, a minha igreja tem o pastor Paulo, ele pode te ajudar com esse problema. Ele pode te dar uma palavra, ele pode te dar uma orientação. Vocês compreendem? O pastor, como nós lemos aqui, sem dúvida, ele é muito importante para a igreja. Deus o colocou ali com grande propósito. Mas você concorda que o pastor Paulo, ele não consegue estar amanhã no seu serviço? Ele não consegue estar ali onde todo mundo está, porque agora vocês estão aí reunidos na igreja, no único lugar. Só que amanhã, cada um vai para o seu local. Um vai trabalhar, o outro vai para a escola, o outro vai cuidar da casa, e por aí vai. Ele não consegue estar onde todos estão. Mas Jesus está. Jesus é onipresente. Só que Jesus vai se manifestar através da sua vida. É você que Deus colocou naquele lugar para dar uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de cura, falar que Jesus salva, cura, Jesus liberta, que Jesus pode todas as coisas. Então você entende como você é importante? Você pode ser uma menininha que foi tida como escrava, que foi ali aprisionada, não entendeu por quê que você está nesse lugar, não entendeu por que você está ali rodeado de tais pessoas que talvez você nem tenha mais paciência. Só que tudo tem um propósito, irmãos, porque quando o Senhor completa ali o seu propósito, a sua vontade, ele parte para outra. Se seu propósito tivesse terminado, você não estaria mais onde você está hoje. Deus já o teria colocado em outro lugar. Então pensa, o porquê que eu estou neste lugar? Qual que é a minha função? Qual o propósito de Deus na minha vida? Porque todos os dias eu pego a mesma lotação, a mesma perua, o mesmo trem com as mesmas pessoas todos os dias, né? É estranho, não é? Hoje nós estamos numa época difícil, numa época onde todo mundo só se importa com seu smartphone. Que a pessoa não olha para a pessoa ao lado, não dá um bom dia, não pede licença, não fala muito obrigado, porque tá todo mundo ocupado com seu smartphone. Os tempos mudaram muito, mas Jesus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós precisamos ser imitadores de Cristo, como o apóstolo Paulo foi. Como a palavra que nós lemos aqui em Hebreus 13 fala, que os nossos pastores, que temos que imitar a fé dos nossos pastores. Não estou dizendo que usar smartphone é errado, mas busca usá-lo como instrumento nas mãos de Deus. Se você tem ali um grupo no WhatsApp, manda uma mensagem, uma palavra. Se você tem SMS limitado, manda mensagem para as pessoas. Um versículo curtinho, mas com aquela palavra que você sabe que vai tratar no coração das pessoas. Usa as ferramentas que Deus te deu para abençoar outras vidas. Que não sejamos egoístas, como a palavra fala, que nos últimos tempos seria difícil, pessoas amantes de si mesmas, pessoas egoístas, pessoas que não olham a necessidade de quem está ao lado. Amados,
Busquem viver em amor. Não deixe o amor de Cristo esfriar. Não deixe que a correria do dia a dia tire o seu foco. Nosso foco é Cristo, mas também são as pessoas. Para você estar aí nessa noite, você foi evangelizado por alguém. Você já agradeceu essa pessoa? Porque certamente ela orou muito por você, para que você estivesse protegido por um manto de oração, para que você fosse livre do mal, para que Jesus viesse te alcançar. Você já agradeceu a ela? Você tem orado por outras pessoas? Você tem intercedido? Eu me alegro muito que, como eu falei, nós hoje moramos em Sorocaba. Estamos em torno de 100 quilômetros de distância de São Paulo há 3 anos. Mas isso não é impedimento para os verdadeiros amigos, para os verdadeiros irmãos. Estar em outra igreja não é motivo para não sermos mais irmãos, porque a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um só. Só que essa comunhão, ela precisa ser tratada, igual uma plantinha. Se você não der água, ela vai morrer. Se você não der adubo, ela vai morrer. E você, tem orado pelos seus familiares? A promessa de Deus é clara. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia nisso. Um dia eu criei e vi a promessa do Senhor na minha vida. Você tem orado pelos seus amigos no serviço? Tem orado pelos seus colegas de escola, de faculdade? Hoje você é a menina que foi presa como escrava, mas que mesmo assim ela tinha um propósito. Amados, a hora se avança, mas eu poderia aqui dar muitos e muitos exemplos, como José do Egito, como tantos outros. Mas nós precisamos fazer a nossa história. Sim, a Bíblia é o nosso refúgio de conhecimento, de fé, de palavra que liberta. Mas precisamos criar a nossa história, amados. Pensem nisso. Hoje estou aqui para homenagear o pastor, que é muito merecedor, mas também estou aqui para fazer um alerta para a igreja. Quem conhece as minhas pregações sabem que é sempre uma pregação instrutiva para que você venha dar glória e aleluia, não só na hora do culto, mas que você saia pelas portas, para que você amanheça amanhã para uma nova semana de trabalho, de estudos, de rotina e continue glorificando a Deus. Porque essa palavra, ela precisa ser viva e eficaz em nossos corações. Ela precisa criar vida, ela precisa criar frutos. João fala dos frutos. Ela precisa dar frutos, não só na nossa vida. Porque a evolução do ser humano não é nascer, crescer e morrer. A evolução do ser humano é ser cada dia um pouquinho melhor do que foi ontem. Porque Jesus é assim, Jesus é bom, Deus é bom. E a cada dia Ele é melhor ainda, não é, irmãos? Que você olha para trás pelas dificuldades que você passou e eu creio que hoje você pode dar glória a Deus. Porque Jesus é bom na sua vida. Ele te ajudou, Ele te restituiu, Ele trouxe novamente tudo aquilo que você precisava. Para que você estivesse aí hoje, com saúde, feliz, com fé e alegria. Amém? Tenho muitas coisas para falar, mas
O horário corre muito rápido. Eu li a história de Naamã para que vocês entendessem ou conhecessem a história de Naamã, né? Sabemos que ele foi um pouquinho arrogante, porque ele fala: na minha cidade, em Damasco, eu poderia ter mergulhado no rio. Há rios muito melhores em Damasco, porque eu tive que vir até aqui. Ali Deus tratou com Naamã. Foi algo ali de especial com ele, porque é assim que Deus faz. Ele trata com cada um de nós, de uma forma particular. E depois, você lendo mais adiante a história, por fim, ele acabou se rendendo, mergulhou 7 vezes no Jordão, e só assim que ele foi limpo, que ele foi purificado da lepra, porque ali Deus tratou com ele. Mas, amado, entenda o seu propósito. Saiba que você também é um pastor. De alguma forma, você está ali precisando ter o mesmo cuidado com as pessoas que te rodeiam, com o cuidado que o pastor precisa ter com a sua igreja. Eu quero rapidamente deixar mais 2 versículos, somente para ilustrar essa diferença do pastor, aquele que foi consagrado, e de você como essa menina. Porque a Bíblia fala assim para o pastor, em Atos, no capítulo 20, versículo 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então aqui vocês entendem que Deus separou aquela pessoa para poder cuidar de um rebanho, cuidar da igreja dele. Só que para você aí que está se sentindo como uma pessoa pequena, uma pessoa ainda não tem maturidade espiritual ou que tenha vergonha de falar com outras pessoas, a palavra diz assim em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, meu querido, você está ali com o Espírito Santo de Deus. Abra a boca, que Deus vai te dar ousadia, que o Espírito Santo de Deus vai te dar palavras para você falar, talvez ali com a sua chefe, com o seu chefe, aquela pessoa que te intimida, mas Deus te colocou ali, não para você confrontar, porque é diferente, para você ter ousadia de falar com essa pessoa sobre a palavra de Deus, porque sobre a palavra de Deus toda potestade cai por terra. Amém? Eu quero neste momento orar por você rapidamente e depois já passar a palavra, amém? Baixa sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus fiel, amado. Jesus que colocou essas pessoas maravilhosas em nossos caminhos. Oh Deus, eu te peço neste momento uma bênção especial, Senhor, sobre a vida do pastor Paulo Sandro. Pai, que o Senhor venha renovar as suas forças, que o Senhor continue dando sabedoria a ele. Pai, que continue sustentando a sua família, de acordo com a sua graça, Senhor. Pai, de acordo com a tua vontade, meu Deus. Continua usando essa família. Senhor, que cada um que está nesta igreja, Pai, nessa noite, venha entender esta palavra. Coloque nos corações de cada um, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar a cada dia, lá onde ele estiver, seja no seu próprio lar, no trabalho, Senhor, na escola, na faculdade, mas que ele entenda que ele é um discípulo de Deus, que ele veio, Pai, com um propósito, com uma responsabilidade, Senhor, de ser um canal de bênção onde ele estiver, Pai.
Ó Senhor, eu entrego cada um em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados. Ó Senhor, os nossos erros. Nos ajuda, Pai, nos ensina cada vez mais. Por tudo nós te agradecemos, Senhor. Entregamos toda a honra e toda a glória a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Neste momento, se você ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ouviu a palavra de Deus, e alguma coisa aconteceu aqui dentro, se você sente que o Espírito Santo de Deus está falando com você, está te cobrando, está tendo particular contigo, vá agora até o pastor. Fale a ele que você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E sua vida será transformada. Amém? Para encerrar, quero falar rapidamente. Amados, assim como a palavra nos falou que o pastor tem o seu rebanho para cuidar dele, nós também temos que cuidar dos nossos pastores. Porque é uma tendência natural humana somente procurar o pastor em momentos de necessidade, não é mesmo? Quando você precisa de uma oração, quando você precisa de um emprego, precisa de dinheiro, tudo a gente corre para o pastor. Mas lembre-se que ele também é homem, ele também é carne, ele também tem necessidades. Então olha para o seu pastor com carinho. Será que ele não está precisando pagar alguma conta? Às vezes ele tem alguma conta atrasada. Será que ele também não está precisando de uma palavra? Será que ele não está precisando de um abraço? Será que ele não está precisando de uma viagem? Então, procure o pastor também nas horas felizes, nas horas de bonança. Conte sua bênção para ele. Não é? Porque muitas vezes a gente só vai para pedir oração. Pastor, estou precisando ser abençoado nessa área da minha vida. Mas quando somos abençoados, a gente esquece de falar para o pastor. Pastor, obrigado pela sua oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus ouviu as suas orações e hoje eu consegui. Isso também edifica a fé do pastor. Então lembre-se, amados, é recíproco. Cuide também do seu pastor. Valorize ele. Amém? Eu quero aqui me despedir de todos. Dizer que foi uma alegria muito grande. Amei o convite. Sou muito grata a essa igreja, muito grata a Deus. Muito feliz pelos amigos que eu tenho. E dizer que em breve e sempre que possível a gente aparece por aí. Amém? Um grande beijo a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.